Quando minha esposa se aproximou de mim com um pedido para que eu lhe desse permissão para me trair uma vez, fiquei furioso. Fiquei tão chocado que não sabia como reagir. Como você pode, depois de 21 anos vivendo juntos, fazer tais declarações? Tudo o que eu sabia era que uma decisão muito drástica tinha que ser tomada imediatamente. Eu deveria ter previsto. A vida parecia idílica demais, especialmente naquele momento. Era uma sexta-feira à noite, durante um dia delicioso de verão. Minha corona estava refrescantemente gelada enquanto deslizava pela minha garganta. Os Cubs estavam dominando os Cardinals na tela grande, liderando por 7-2 no quinto inning. Minha leal pastora alemã Raíssa estava aninhada ao lado do meu menino preguiçoso, quase dormindo, apenas se mexendo levemente quando eu torcia pelo sucesso dos Cubs. Tirando a televisão e meus surtos esporádicos de excitação, a casa estava serena. Minha esposa de 21 anos, Tracy, estava visitando um vizinho, enquanto meu filho de 18 anos e minha filha de 17 anos estavam passando a noite na casa de amigos. Éramos só eu, o cachorro, os cubibis e uma caixa de corona na geladeira. Ah, e alguns limões. Eu raramente me incomodava com eles, mas peguei alguns mais cedo naquele dia ao saber que teria noite para mim, me tratando bem. Ouvi a porta de tela da frente abrir e fechar, presumindo que fosse minha esposa voltando de uma visita à sua amiga de longa data, Lisa. Embora eu tenha ouvido movimento na frente da casa, notei que ela não me cumprimentou como de costume, o que me pareceu estranho. No entanto, minha atenção mudou quando o gerente do Cubs, David Ross, tomou uma decisão controversa, o que me levou a explodir de raiva e mais uma vez perturbar o cachorro. Demorou pelo menos 5 minutos até que Tracy finalmente entrasse na sala de estar. Ela parecia contemplativa, talvez ansiosa. Em vez de vir para o nosso beijo habitual, ela sentou-se na beirada do sofá ao lado da minha cadeira. Enquanto mantinha um olho nela, continuei a acompanhar o jogo com o outro. "Podemos conversar um minuto, Bob?" Ela perguntou, sua voz quase inaudível sobre a televisão. Suas palavras prenderam minha atenção total. "Claro, Blonde", eu respondi. Observei uma leve camada de suor em sua testa e notei que sua respiração estava irregular. Pensei se alguém que conhecíamos estava doente ou tinha falecido. "Você poderia desligar a TV, Bob?" ela pediu, seus punhos abrindo e fechando, desligando o pedido. Tinha que ser algo sério, não só doença, mas morte. Uma sensação de desconforto se instalou em meu estômago. Peguei o controle remoto e silenciei a televisão. "O que há de errado, querida? Você não parece bem." "Alguém faleceu?" eu perguntei. "Oh, Deus, não, ninguém morreu." Ela respondeu rapidamente. "É que isso é incrivelmente importante para mim e preciso garantir que você esteja totalmente atento." Eu assenti silenciosamente, minha mente inundada com pensamentos perturbadores. Nós travamos os olhos pelo que pareceu uma eternidade. Medo era evidente em seu olhar, junto com outra coisa, talvez raiva. "Você sabe que eu te amo completamente e eu nunca te trairia, nunca seria infiel com outro homem, certo?" Essa não era a pergunta que eu tinha previsto. De repente, o jantar que tive mais cedo naquela noite e as 2 cervejas que bebi durante o jogo pareciam estar ameaçando ressurgir, bem ali no chão da sala de estar. Eu assenti silenciosamente mais uma vez. "Tenho 45 anos, Bob. Além de você, eu só estive com outro homem em toda a minha vida", ela começou. Eu ainda viro cabeças. Meus amigos até me chamam de mil gostosa. Quero estar com outro homem só uma vez, para experimentar a excitação de alguém novo, alguém diferente, antes de envelhecermos juntos. "O que é no mundo?" Fiquei imóvel não conseguia discernir quanto tempo. Era como se um trem em alta velocidade passasse zunindo pelos meus ouvidos. "Não, não, absolutamente não", gritei enquanto saltava do meu assento. "Isso não vai acontecer enquanto eu ainda estiver respirando." Ela me observou com os olhos arregalados enquanto eu andava de um lado para o outro. Parecia um sonho terrível. Talvez eu tivesse cochilado na minha cadeira e entrado em um pesadelo. "Isso não é sobre você e eu, Bob. É sobre mim. Minhas necessidades pessoais, transcendendo você e nossa família", ela afirmou,
sua voz ganhando força a cada palavra. Acredito que fui uma esposa e mãe devotada todos esses anos. Eu sempre priorizei a família, mas agora, só dessa vez, preciso fazer algo por mim. Preciso me sentir uma mulher confiante e desejável no controle de sua vida. Você não se sente desejável comigo? Eu perguntei, percebendo que soava patética. Eu expresso meu amor por você constantemente. Acredito que consistentemente faço você se sentir desejada. Eu ainda te desejo e não acho que sou sutil sobre isso. Você faz e eu aprecio isso, mas isso é sobre outra coisa. Eu ainda anseio por validação para meu ego. De outros homens além de você, Bob, é gratificante ser notado por outros homens. É emocionante imaginar que outro homem me deseja dessa forma. Não faz você se sentir bem quando pega uma mulher olhando para você ou flertando com você? Eu não sou diferente de ninguém. Eu gosto de ser olhado, desejado. E depois de todo esse tempo eu desejo, não, mais do que isso. Eu anseio pela experiência de sair para um encontro, ser convidada para jantar e beber vinho, então ser perseguida e desejada por um homem diferente, só por uma noite. Não amor, só desejo, uma noite. Então eu voltaria para casa para você e seria sua, seria uma esposa e mãe devotada pelo resto dos meus dias. Você está longe de ser apenas uma esposa e mãe devotada para mim, Blonde, eu retruquei. Você é meu tudo. Não suporto a ideia de você estar com outro homem. Eu me recuso a deixar você ir para outro homem. Você continua dizendo que me ama. Por que não demonstra seu amor me concedendo isso? Sei que é pedir muito, talvez o maior pedido. E significaria tudo para mim se você permitisse, ela insistiu. Não, seria a maior tolice da minha parte concordar com isso. Se você realmente me amasse, nem teria tocado no assunto, respondi. Não fui um marido decente para você e um bom pai para nossos filhos? Isso não deveria me dar alguma margem de manobra também? Mas você teve muito mais parceiros do que eu antes de nos casarmos. Só estou tentando nivelar um pouco o campo de jogo, ela raciocinou. Na verdade, nunca discutimos números antes de nos casarmos. Tudo o que realmente falamos foi sobre nossa crença mútua na fidelidade após o casamento. E só para você saber, eu só tive intimidade com 4 mulheres na minha vida, incluindo você, então não é exatamente uma lista longa, expliquei. Ah, eu sempre presumi que você tinha muito mais experiência do que eu, ela admitiu. Você parece saber muito mais do que eu. Eu li muito sobre o assunto. Quero fazer você feliz de todas as maneiras que puder. Então você ainda é firmemente contra isso? Ela perguntou. Não só sou firmemente contra isso, mas vou contatar um advogado na segunda-feira de manhã para começar os procedimentos de divórcio, declarei, notando o choque em seu rosto. Mas, ela gaguejou. Eu entendo que deve ter sido difícil para você pedir, o que me diz que você está falando sério. Isso também me diz que você não vai desistir facilmente, eu disse. Isso significa que você pode eventualmente tentar fazer isso pelas minhas costas. Não confio mais que você não faça isso. A menos que já tenha feito isso, e essa é apenas uma maneira de buscar permissão depois do fato. Não, eu juro que não fiquei com mais ninguém. Eu prometi que não te trairia, e eu quis dizer isso, ela implorou. Mas agora que eu sei que você quer, você pode ver isso como não traição, já que você pediu, eu disse, travando os olhos com ela. Sua evitação de contato visual transmitiu todas as informações que eu precisava. Você está realmente disposto a destruir nossa família mesmo que eu não tenha feito nada ainda? Ela questionou, sua voz rouca. Se você reuniu coragem para perguntar, isso sugere que você está contemplando isso há um tempo, e isso indica que você já tem alguém em mente. Talvez ele também tenha se envolvido no planejamento. Almoços, jantares, emocionalmente você já me traiu. A propósito, quem é ele? Eu perguntei. Eu não tinha ninguém específico em mente, ela respondeu, seu olhar fixo em um ponto na parede atrás de mim. O silêncio se estendeu por cerca de 15 segundos enquanto eu a perfurava com meu olhar. Ela corou vermelho quando encontrou meus olhos, registrando minha descrença. Você não precisa saber, Bob, ela murmurou.
Tecnicamente, não, eu não sei. Mas estou curiosa sobre o homem que está desmantelando o que eu pensava ser um casamento forte. Você pode me contar, ou eu posso entrar em contato com todos os seus amigos próximos, seu chefe e todos os colegas de trabalho, ameacei. O queixo dela caiu de espanto. Você não faria isso, ela começou, eu faria? O que eu tenho a perder? Minha vida já está em frangalhos, meu casamento despedaçado. Um pequeno constrangimento dificilmente importa para mim. E quanto ao meu constrangimento, ela exclamou. Dei de ombros e fiz um esforço para esconder meu sorriso. Qual é seu nome? Perguntei severamente. Dan Wilson, ela respondeu suavemente. Por favor, Bob, não o machuque. Não faço promessas. Peguei o controle remoto e retomei o jogo. Ela bufou, segurando as lágrimas, levantou-se do sofá e foi para o nosso quarto no andar de cima. Fiquei grudado no jogo do Cubs, mas minha mente estava em outro lugar. Não conseguia me lembrar do que passou na TV depois, mas fiquei na frente da tela por pelo menos mais 2 horas. Apesar dos meus esforços para esconder minhas emoções da minha esposa, a verdade é que me senti completamente devastado. Eu não tinha a mínima ideia de que ela estava pensando em ser infiel. Olhando para trás, percebo que deveria ter notado sinais de seu descontentamento comigo ou com nossa vida juntos. Nos últimos 3 meses, Tracy tinha se distanciado cada vez mais não só de mim, mas também de nossos filhos. Na verdade, foi nossa filha, Sherry, quem primeiro observou, perguntando se Tracy e eu tínhamos tido algum tipo de desentendimento. A proximidade entre nós parecia ter diminuído isso, observei. Nossa frequência de intimidade sexual, que costumava ser de 2 ou 3 vezes por semana, havia diminuído para uma vez a cada 2 semanas, apesar dos meus esforços. Comecei a me perguntar se ela poderia estar passando por algumas mudanças precoces. Além disso, houve casos em que ela atendia ligações fora do quarto, o que era um comportamento novo, junto com mensagens de texto quase constantes tarde da noite. Quando perguntei sobre isso, ela atribuiu a Lisa, que supostamente estava lidando com problemas em seu casamento com Jerry. Isso me intrigou porque Jerry e Lisa moravam a apenas 3 portas de nós e eu não tinha ideia de que eles estavam enfrentando problemas. No fim de semana, dediquei considerável reflexão às minhas escolhas disponíveis. Informei Tracy sobre minha intenção de iniciar o processo de divórcio imediatamente, mas antes de fazê-lo, eu precisava avaliar cuidadosamente cada aspecto do meu casamento e família. Não foi difícil compreender por que outros homens poderiam se sentir atraídos por Tracy. Eu a conheci quando tínhamos 21 anos, e mesmo aos 45, ela só tinha engordado 10 libras, apesar de ter 2 filhos. Sua figura atraente, complementada por seios fartos e nádegas firmes, junto com sua aparência jovem, a faziam parecer mais próxima dos 35. Muitas vezes eu ponderei como acabei com Tracy, considerando que ela estava claramente fora do meu alcance. Embora eu não seja feia, com 1,80 metros e pesando 175 libras, homens como eu normalmente não acabam com alguém que foi a rainha do baile apenas 3 anos antes no ensino médio. Nossos caminhos se cruzaram em uma aula de astronomia na Universidade Purdue durante nosso primeiro ano. Enquanto eu estava fazendo isso por diversão, Tracy precisava disso para cumprir sua exigência de ciências. Sendo um pouco nerd, eu estava mais do que disposto a ajudá-la a passar na aula, sabendo que ciências não era seu forte. Conforme o primeiro semestre chegava ao fim, nos encontramos estudando no meu dormitório quando Tracy de repente se inclinou e me beijou apaixonadamente. Retribuí o beijo com igual intensidade. Droga, durante a maior parte do semestre pensei que você fosse gay, Tracy comentou depois que terminamos o beijo. Não importa o que eu fizesse, você nunca pareceu interessado. Eu estava definitivamente interessado, mas não tinha ideia de que era mútuo. Eu só estava tentando o meu melhor para não babar por você, respondi. Entramos imediatamente em um relacionamento exclusivo. Minha experiência na cama era limitada, mas parecia ser ainda mais importante para ela, pois ela nunca reclamava e parecia gostar de tudo que eu tentava na cama, graças à minha extensa leitura sobre o assunto. Enquanto meus colegas estavam interessados em filmes adultos, eu estudava as ações retratadas. Esse conhecimento provou ser útil para Tracy desde o começo.
Durante nosso segundo ato de amor, consegui fazê-la perder a consciência com minha técnica de linguagem. Quando ela recuperou a consciência 2 minutos depois, tudo o que conseguiu dizer foi: "Eu te amo, Bob." 2 anos depois de nos formarmos, nos casamos. 3 anos depois, nosso filho nasceu, seguido por nossa filha. Financeiramente, estávamos indo bem. Eu trabalhava em TI e ela era bancária quando voltou a trabalhar depois que nosso filho mais novo começou a escola. Nosso filho estava se preparando para começar seu primeiro ano na Ohio State em alguns meses, enquanto nossa filha estava prestes a entrar em seu último ano do ensino médio. Em apenas 2 anos, seríamos ninhos vazios. Temos falado sobre nossos planos futuros, incluindo viagens, nos últimos meses. Eu estava apaixonado por essa mulher há quase 23 anos. Por um lado, terminar tudo porque ela pediu permissão para trair parecia muito severo, mas, por outro lado, ela chegar ao ponto de pedir era uma questão significativa. Eu não era ingênuo. Eu entendi que se ela estivesse desesperada o suficiente para pedir permissão para trair, ela poderia recorrer a fazer isso pelas minhas costas, especialmente porque ela me revelou isso e não percebeu isso como traição, embora eu tenha percebido. Além disso, havia a questão de ela já estar se envolvendo em um caso emocional com Dan Wilson e planejando esse ato de infidelidade física juntos. Eu poderia perdoar isso? Imediatamente contatei um advogado de divórcio na segunda-feira de manhã e marquei uma consulta para aquela quinta-feira à tarde. Enquanto isso, Tracy tentou me convencer a não pedir o divórcio. "Não fizemos nada, Bob." "Não faremos", Tracy implorou. "É porque você realmente não quer o divórcio ou porque sabe que é errado?" Eu perguntei. Ela evitou o contato visual e permaneceu em silêncio. "Você ainda está esperando que eu mude de ideia e permita, não é?" Sua expressão esperançosa confirmou tristemente nossos destinos inevitáveis. Eu entreguei os papéis do divórcio a Tracy uma semana depois de me encontrar com meu advogado. Morávamos em um estado sem culpa e tínhamos rendas semelhantes, simplificando os aspectos financeiros. Com as crianças quase crescidas, os arranjos seriam feitos gradualmente, com o pai sem custódia responsável pela pensão alimentícia por um ano. O plano era vender a casa e dividir os lucros, encerrando nosso casamento de 21 anos. No entanto, as coisas não ocorreram tão bem quanto o esperado. Tracy contratou um advogado habilidoso que persuadiu o juiz a determinar 4 sessões de aconselhamento, com a possibilidade de mais, se considerado necessário. A conselheira, uma mulher de 30 e poucos anos, compartilhava o ponto de vista dos meus filhos e de Tracy. Se minha esposa não tivesse cometido adultério, por que o divórcio foi considerado necessário por mim? Repassei à conselheira o mesmo sentimento que compartilhei com Tracy e meus filhos, que via sua proposta de relações extraconjugais como uma violação de nossos votos matrimoniais. Como resultado, não senti mais que podia confiar nela como minha esposa. Embora eu ainda possa nutrir algum amor por ela, eu não poderia continuar casado com alguém em quem eu não pudesse confiar. Mas eu nunca mais vou entreter tal ideia, Bob. Eu só preciso de você. Por favor. Ela implorou repetidamente durante a maioria das 2 sessões de aconselhamento. Você está firme em sua decisão, não é, Sr. Rasmussen? Sua convicção é clara em sua facilidade, observou o conselheiro em direção à conclusão da segunda sessão. Vou copiar prolongando esta caridade e aconselhar o juiz a prosseguir com o divórcio sem impedimentos. Embora minha opinião pessoal não tenha peso, vou oferecê-la mesmo assim. Acredito que você esteja cometendo um erro grave aqui. Sua esposa não se envolveu em infidelidade, pelo menos não fisicamente, então parece que o aconselhamento matrimonial seria bem-vindo para salvar seu relacionamento de longa data. Sua esposa parece disposta a fazer quaisquer concessões necessárias para preservar seu casamento e sua família. Admito que fiz uma careta e suspirei. Minha afeição por Tracy é profunda. Esta decisão não foi tomada levianamente. Dr. Baker, há uma disparidade em nossas perspectivas. Você rotulou isso como uma concessão, mas não vejo o comprometimento dela com a fidelidade como tal. É sobre honrar os votos que trocamos há 21 anos, votos que ela conspirou para violar com outro homem, eu esclareci. A notícia do nosso divórcio deixou meus sogros em frenesi.
No dia seguinte a Tracy informá-los, minha sogra me ligou e começou a falar, lançando insultos por 15 minutos inteiros sem pausa, começando no momento em que atendi. Meu sogro, geralmente a voz da razão, descansou o telefone dela em meio a seus gritos contínuos. Ela nunca te traiu e você está terminando depois de 21 anos? Você está louco, Bob? Ele berrou. Contei a sequência de eventos para ele e, durante todo o tempo, pude discernir suas reações abafadas. Ocasionalmente, ele interferia com um contido, sério? Antes de eu continuar. No final da nossa conversa, ele parecia diminuído em espírito. Com um pedido de desculpas final, ele encerrou a ligação silenciosamente. Na semana seguinte, mudei-me para um apartamento de 2 quartos nas proximidades. Enquanto minha filha escolheu ficar com minha esposa até ela começar a faculdade no ano seguinte, pensei que o quarto extra poderia ser útil se alguma das crianças quisesse passar a noite. Apesar de entenderem meus motivos para me divorciar da mãe, as 2 crianças ficaram chateadas comigo. Poucos dias depois de me mudar para meu novo lugar, tive uma conversa telefônica cordial com meu vizinho Jerry. Deixei-o saber que sua esposa, Lisa, parecia ter desempenhado um papel nos planos de minha esposa com Dan Wilson, e Tracy havia mencionado que havia problemas entre Jerry e Lisa. Garanti a Jerry que não suspeitava que ele estivesse envolvido no fim do meu casamento, mas parecia que Lisa poderia ter tido uma mão nisso. Dada a proximidade de Lisa com Tracy, não pude deixar de me perguntar se ela também estava arranjando algo com outro homem. Oh, droga, Jerry murmurou ao telefone. Então você está dizendo que eu também posso estar em apuros? Seu advogado oferece descontos para grupos? A ascensão das mídias sociais tem seus prós e contras. Para mim, um ponto positivo foi que eu pude reunir muitas informações sobre Dan Wilson sem precisar de um investigador particular, economizando muito dinheiro. Wilson, um colega de Lisa, havia se mudado de Cleveland para nosso escritório local cerca de 6 meses antes de meu casamento acabar. Ele tinha uma linda noiva que ainda estava procurando trabalho em nossa cidade, então ele viajava frequentemente para vê-la nos fins de semana. Parecia que ele estava tentando combinar algo com minha esposa para quando estivesse na cidade, para que pudesse ter uma recepção calorosa em ambos os lugares. Eu me perguntei se Tracy sabia da noiva de Wilson. Isso tudo era passado agora, exceto pela ligação que fiz para a noiva de Wilson. Logo depois, recebi notícias de várias fontes de que o casamento de Dan havia sido cancelado. Sua noiva expressou que ele estava livre para ficar com sua velha senhora em tempo integral. Já mencionei que a noiva dele era filha de um homem muito rico? 2 semanas antes do meu divórcio ser finalizado, marcou meu 22º aniversário com Tracy. Eu não podia negar a dor do que eu tinha perdido, mas enquanto eu estava sentado em frente ao meu jantar de TV Swanson, mais convencido eu ficava de que estava fazendo a escolha certa para mim. Permanecer casado significaria uma vida inteira de suspeita e busca por sinais de sua infidelidade. Eu tinha certeza, lá no fundo, de que ela inevitavelmente encontraria uma maneira de me trair. Ela não suportava perder e via não conseguir o que queria como uma derrota que precisava ser corrigida. Tomei um gole de uísque single malt e fui para a cama às 22 horas, feliz aniversário para mim. Por volta de 1 hora da manhã, meu telefone tocou, e percebi que minha futura ex-esposa estava ligando. A princípio, quis transferir a ligação para o correio de voz, mas decidi atender porque já estava acordado. Ela estava gemendo e respirando pesadamente, claramente no meio de uma relação sexual. Familiarizado com esses sons, eu sabia que ela não estava fingindo. Apesar de querer desligar, percebi que não conseguia me mover enquanto ouvia Tracy encorajando seu parceiro, presumivelmente Wilson. Fiquei na linha por mais 2 minutos, tempo suficiente para ouvi-los terminar. Gostaria de ter um telefone fixo para que ela pudesse ouvir o telefone bater. Todas as minhas dúvidas sobre o nosso divórcio iminente desapareceram naquele momento. Seguindo o conselho do meu advogado, desenvolvi o hábito de gravar todas as conversas com minha esposa. Enquanto eu estava sentado ali, meus nervos à flor da pele, disquei o número do meu sogro. Quando meu sogro atendeu, reproduzi a gravação de 3 minutos para ele antes de encerrar a ligação. Eu estava confiante de que não haveria repetições daquela troca desagradável no futuro.
Ao contrário da minha esposa, eu não busquei consolo na companhia de outras pessoas até depois que o divórcio foi finalizado. Mesmo assim, demorou mais de um ano para eu levar outra mulher para a cama. Admito que minha vida social sofreu. Já fazia 24 anos desde meu último encontro e, sem intenção de namorar novamente, não acompanhei a cena. Isso acabou sendo um erro grave, pois o mundo dos encontros evoluiu rapidamente, me deixando para trás. Reconheci que parte da minha hesitação em namorar vinha do medo. Eu temia a possibilidade de outro golpe emocional. Eu amava Tracy profundamente, e sua traição me pegou de surpresa completamente, sem nem mesmo um sinal de aviso. Uma mudança notável que observei desde minha última passagem pelo mundo dos encontros foi a mudança nas atitudes das mulheres. Naquela época, era tipicamente unilateral. O homem assumia a liderança, escolhendo quem perseguir, convidando-a para sair, planejando o encontro e pagando a conta. Hoje em dia, parece que as mulheres estão assumindo papéis mais assertivos do namoro, às vezes iniciando a perseguição elas mesmas e tendo opiniões sobre como o encontro deve se desenrolar. Eles até contribuem financeiramente ocasionalmente. Às vezes, eu me sentia como uma relíquia tentando acompanhar o ritmo da dinâmica moderna de namoro. Estar de volta à cena de namoro me revelou que o pseudo-egoísmo de Tracy não era uma anomalia. Junto com esse empoderamento recém-descoberto, as mulheres no cenário de namoro de hoje parecem estar mais focadas em si mesmas, muitas priorizando seus próprios desejos, às vezes às custas de seus parceiros. É uma mentalidade de eu primeiro que eu encontrei com muita frequência, e é um desenvolvimento recente que testemunhei em primeira mão. Não vou reclamar do lado físico da intimidade com uma mulher de 20 anos. Claro, foi bem intenso no começo, e pensei que poderia ter distendido alguns músculos. Mas assim que me ajustei às exigências físicas, o prazer se tornou incrível. Não quero desacreditar as habilidades de Tracy na cama, mas aos 45 anos, ela não conseguia igualar a energia e a flexibilidade de uma jovem mulher. Admito que eu também não tinha resistência de um rapaz, mas compensava com minha língua e habilidades com os dedos, que eram meu forte. No entanto, eu não estava interessado apenas em parceiras mais jovens. Já tive mulheres entre 25 e 55 anos. Posso dizer que estou aberto a todas as idades. No entanto, geralmente gravitava em direção às mulheres da minha idade com quem me sentia mais confortável. Depois de suportar uma semana desafiadora, concluí uma reunião com uma nova cliente situada no lado distante da cidade. Ainda vestido com meu terno de negócios, decidi fazer uma parada no bar de um restaurante de hotel chique. Sentei em um banco alto e pedi uma dose de uísque single malt Glenmorangie. Eram cerca de 7 horas quando cheguei. Aproximadamente uma hora depois, um animado grupo de mulheres de uma despedida de solteira reivindicou um conjunto de mesas reservadas. O grupo deles era composto por aproximadamente 15 indivíduos, e eles estavam exalando bastante energia. Intrigado, optei por ficar um pouco mais, aproveitando o espetáculo, e pedi uma refeição para ser servida no bar. Previsivelmente, a noiva comandava os holofotes, uma jovem atraente de aproximadamente 25 anos com cachos castanhos claros em cascata e olhos castanhos expressivos. Admito que tenho uma queda por cabelos longos, então me vi cativado por ela, focando nela por vários minutos antes de desviar minha atenção para o resto da festa. Foi então que notei sua contraparte, uma mulher que estimei ter cerca de 40 anos. A julgar por seu comportamento, ela parecia ser a acompanhante designada para a noite, a guardiã mais velha trazida para supervisionar as palhaçadas dos participantes mais jovens, inocentes e não tão inocentes. À primeira vista, ela parecia um tanto inquieta em sua saia preta na altura do meio da coxa, que parecia estar subindo por suas pernas enquanto ela se sentava. Ela tentou reajustá-la várias vezes nos momentos iniciais, embora sem sucesso. Não pude deixar de sorrir interiormente. Ela realmente possuía pernas atraentes. Além disso, ela parecia possuir um busto proeminente não totalmente escondido sob a blusa justa de seda lavanda que ela usava. A blusa ostentava um modesto decote em V, seu decote descendo, revelando sua pele de alabastro raramente exposta. Seu conjunto,
talvez leniente com um público mais jovem do que ela normalmente optaria, sugerindo que poderia ter sido selecionado por uma das mulheres mais jovens do grupo. Silenciosamente elogiei quem quer que tenha selecionado e a encorajei a usá-lo. As mulheres pareciam estar se divertindo muito, envolvidas em risadas, libações e refrescos. Quando um conjunto de 3 peças começou a tocar, várias mulheres se levantaram para dançar umas com as outras. Essa exibição de mulheres dançando juntas pareceu encorajar outros homens no bar, que gradualmente se aproximaram das mulheres na pista de dança e das sentadas nas mesas, exceto por sua acompanhante. Depois de esperar por aproximadamente 10 minutos sem que ninguém se aproximasse da acompanhante, determinei que era seguro e me aproximei dela. Com seu cabelo castanho escuro na altura dos ombros e olhos verdes brilhantes, ela me lembrou Jacqueline Bisset durante seu auge. Igualmente significativa foi a ausência de uma aliança de casamento em seu dedo. Ela corou em um adorável tom de rosa quando a convidei para dançar. Inicialmente hesitante, ela finalmente concordou, apesar de receber comentários provocativos de mulheres mais jovens próximas enquanto se levantava, ajustava sua saia e pegava minha mão. As 2 primeiras danças foram animadas, e eu silenciosamente agradeci a minha ex-esposa por insistir que eu aprendesse a dançar. A dança subsequente foi lenta, e fiquei agradavelmente surpreso quando ela se inclinou para mim. Seu cabelo carregava o cheiro de ombros brancos, o que me divertiu, pois não é tipicamente apreciado por mulheres mais jovens. Nós conversamos enquanto nos movíamos pela pista de dança. Eu descobri que o nome dela era Kathleen Franks, ela era tia da noiva e servia como acompanhante do grupo. Depois de me agradecer pelas danças, Kathleen começou a sair da pista de dança seguindo a dança lenta. No entanto, segurei sua mão e a convidei para se juntar a mim no bar. Ela inicialmente protestou, citando a necessidade de observar suas meninas, mas eu apontei que ela ainda poderia ficar de olho nelas do nosso ponto de vista no bar. Observamos as mulheres mais jovens e conversamos. Percebi que ela tinha, na verdade, 48 anos e havia se divorciado após um casamento de 15 anos. Ela me contou que seu ex-marido, um homem rico, a havia substituído por uma esposa mais jovem, que tinha 27 anos na época do casamento, 3 anos atrás. Ela também mencionou que seu traje foi escolhido por sua sobrinha, a noiva, e ela sentiu que era um pouco juvenil para seu estilo conservador usual. Expressei minha opinião de que a roupa dela lhe caía perfeitamente, e posso ter me entregado a alguma bajulação quando elogiei seus saltos atraentes. Ao longo dos anos, aprendi que as mulheres frequentemente apreciavam elogios em seus sapatos. Você acha que pareço deslocada com essa roupa? Ela perguntou inocentemente. De jeito nenhum, desculpe minha franqueza, mas você está absolutamente deslumbrante. Se eu tinha apreciado seu rubor rosa antes, fiquei ainda mais encantado pelo rubor vermelho profundo que ela exibia agora. Conversamos por aproximadamente 15 minutos. Ela observou que eu não estava usando aliança e ficou curiosa sobre a história por trás disso. Ela pareceu surpresa quando mencionei que minha ex-esposa nunca me traiu fisicamente. Sou bem tradicional, esclareci. Ela me traiu emocionalmente e estava planejando fazer isso fisicamente. Eu não podia mais confiar nela. Você não pode alegar amar alguém enquanto deseja outra pessoa sexualmente. Eu entendo, ela respondeu. Cada um tem seus próprios limites. Poucos minutos depois, ela voltou para a mesa da festa nupcial, mas ela ainda estava aberta quando eu a convidei para dançar novamente cerca de 30 minutos depois. Dessa vez, depois que terminamos, ela pegou minha mão e me guiou de volta para a mesa onde as outras mulheres estavam sentadas, agora acompanhadas por vários outros homens. A noite acabou sendo um sucesso da minha perspectiva, apesar do comportamento animado de algumas das mulheres mais jovens. Fiquei agradavelmente surpreso quando Kate me pediu para ser seu par no casamento em 2 semanas. Eu estava planejando ir sozinha, mas acredito que me divertiria mais com você. Embora tenhamos acabado de nos conhecer, você já se familiarizou com muitos dos outros convidados que estarão presentes, ela explicou. Além disso, seria um grande favor para mim, porque eu realmente não gostaria de estar lá sozinha, parecendo terrivelmente patética. Eu certamente não gostaria que você se sentisse assim. Eu ficaria mais do que feliz em acompanhá-la ao casamento, respondi. Apenas me diga qual cor você usará e eu selecionarei um terno que a complemente.
Ela se inclinou e plantou um beijo em meus lábios. Oh lá lá, provocaram algumas vozes do final da mesa. Eu sorri enquanto Kate corou mais uma vez. Eu definitivamente poderia me acostumar com isso. Enquanto não dançava, sentei-me com Kate. Em um ponto, enquanto estávamos sentados, me vi mantendo um olhar atento sobre os participantes da despedida de solteira, alguns dos quais estavam visivelmente exagerando no álcool. Dado que sou pai de uma adolescente, era natural que eu adotasse uma postura protetora. Minha atenção foi atraída quando observei um jovem guiando uma das meninas em direção ao banheiro. Pedindo educadamente licença para sair da mesa, intervim rápida e discretamente, chegando bem a tempo de interceptar o jovem antes que ele pudesse conduzir a menina para o banheiro masculino. O jovem me olhou com desprezo, evidentemente nada impressionado por um cavalheiro mais velho em traje formal. Certo, com 5 minutos e 1 segundo e 1,175 libras, eu dificilmente infundo medo em alguém à primeira vista. No entanto, gostaria de acreditar que ainda estou em condições físicas decentes, tendo suportado minha cota de dificuldades na minha juventude. Às vezes, a prontidão para confrontos inesperados é necessária para fazer o que é certo, como proteger uma jovem de se tornar vítima daquele garoto. Eu esperaria que alguém interviesse para proteger minha própria filha se a situação exigisse. Solte minha mão e recue, velhote, ele rosnou para mim. Ela tem idade suficiente para se virar sozinha se quiser. Soltei a mão dele, mas com a outra mão segurei sua cabeça firmemente e bati com força contra a parede ao lado da porta. O impacto foi forte o suficiente para rachar a parede de gesso, o que aparentemente o deixou atordoado. De repente, sua confiança pareceu diminuir, e ele afrouxou o aperto na garota. Parecia que ele não queria mais aumentar o conflito. A atmosfera no clube se acalmou quando os espectadores notaram a briga. Assim que comecei a levar Alicia de volta para a despedida de solteira, Kate e o resto do nosso grupo vieram até nós, pegaram a mulher pelas mãos e a escoltaram de volta para a mesa. Eu me vi cara a cara com o gerente do restaurante e outros funcionários, temendo que eu pudesse ser repreendido. Para minha surpresa, o gerente estendeu a mão e me agradeceu por intervir e ajudar a jovem. As autoridades foram contatadas. Este indivíduo está sendo levado sob custódia. Eles provavelmente solicitarão seus detalhes e sua versão dos eventos, mas acredito que você não tem nada com que se preocupar. A propósito, suas bebidas pelo resto da noite são de cortesia. Obrigado mais uma vez, ele declarou. Uau, que provação, comentou Wanda, a futura noiva, enquanto eu retornava à mesa. Obrigada por estar atenta mais do que apenas a tia Kate. Como você percebeu isso? Kate perguntou. Eu deveria estar de olho, mas eu estava completamente alheia. Eu me sinto péssimo sobre isso. Não se culpe. É fácil perder o controle de 14 garotas em um bar se você não for um segurança profissional ou um pai. Pais, bem, a maioria de nós possui o que eu gosto de chamar de visão de pai. Eu me envolvi em conversas e brincadeiras com as moças na mesa até que elas decidiram se mudar para outro lugar pelo resto da noite. Dando boa noite, compartilhei um beijo gentil com Kate, me sentindo satisfeito comigo mesmo e tendo suas informações de contato salvas no meu telefone. Encontre um espaço privado, uma das garotas brincou, provocando risadas do grupo. Enquanto eu observava as mulheres saindo do restaurante, lambi levemente meus lábios, sentindo o gosto do batom de Kate. Retornando ao meu lugar original no bar com minha bebida, o barman comentou, parece que as coisas correram bem para você. Quem imaginaria? Respondi com uma risada. Uma despedida de solteira? Dê-me mais uma bebida para brindar minha boa sorte antes de ir embora. Meu novo companheiro, Sean, o barman, recebeu uma generosa gorjeta de $20 pela noite. Kate vestiu um vestido azul claro para o casamento, então optei pelo meu terno risca de giz azul escuro, que considero meu próprio traje de quarto. Parecíamos um par bem elegante, para a aprovação de vários de seus parentes. Durante o casamento, várias pessoas se aproximaram de mim para expressar gratidão por cuidar de Alicia. Evidentemente, a noiva estava contando meus feitos como se eu fosse algum tipo de herói nas últimas 2 semanas. Heróico e bonito, que combinação deliciosa, comentou a irmã de Kate, Dona Fulham,
a mãe da noiva, enquanto ela graciosamente se aproximava de nós para se apresentar antes da cerimônia. Obrigada por ajudar as meninas algumas semanas atrás e por elevar o gosto da minha irmã por homens. Tive a chance de conhecer a filha de 24 anos de Kate, Marissa, e seu noivo, Ben. Após nossa apresentação, Marissa comentou: bem, pelo menos um dos meus pais não está procurando encontros em uma escola primária. Se você ficar por aqui tempo suficiente para conhecer meu pai, ele definitivamente não vai gostar de você. No final da recepção, eu estava confiante de que Kate e eu tínhamos um futuro juntos. Apresentei-a aos meus filhos um mês depois. Enquanto meu filho rapidamente se aqueceu com ela, minha filha permaneceu um tanto distante. Ela guardava algum ressentimento em relação a mim por ter me divorciado de sua mãe, apesar de sua mãe não ter me traído. No entanto, meu filho entendeu a situação. Com sua própria namorada séria, tivemos uma conversa completa sobre fidelidade e sua importância para cada um de nós uma noite. Minha esposa Kate e eu nos aposentamos alguns anos atrás. Para marcar nosso 25º aniversário, embarcamos em um cruzeiro no Alasca. Usando um QLS diário e Astroglide, nos envolvemos em intimidade todas as manhãs antes de começar o dia. Em nossa fase da vida, é mais sobre promover uma conexão do que intimidade puramente física. Todos os nossos 3 se casaram e estão prosperando, nos abençoando com um total de 6 netos. Só tive conversas ocasionais com minha ex-esposa desde nosso divórcio, principalmente durante os casamentos dos nossos filhos e reuniões de feriados. Desde então, ela se casou e se divorciou novamente, frequentemente atribuindo suas circunstâncias a mim. Eu nunca me desviei durante nosso casamento, ela frequentemente afirma para nossos filhos. Alguns indivíduos simplesmente não conseguem compreender. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!